E aí, aqui é o Rei Li, e hoje a gente continua lendo a nossa Constituição Federal nessa série de vídeos tão importantes para os nossos estudos, porque depois dela você nunca mais vai errar uma questão em que cair a letra da Constituição Federal. Vamos lá? E hoje a gente começa com o artigo 53, que vai falar da inviolabilidade dos deputados e senadores. O artigo 53 fala: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Uma curiosidade sobre esse caput do artigo 53. Vocês veem aqui que ele foi modificado pela emenda 35 de 2001, né? Antes dessa emenda, o caput do artigo 53 falava o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Só isso, só falava que eram invioláveis, não falava civil e penalmente. E por que isso foi importante? Isso aqui foi originário de um caso que aconteceu em 1997, envolvendo a deputada federal Ângela Guadanhã, que ela criticou o presidente à época, Fernando Henrique Cardoso, dizendo que ele não tinha moral. E aí ela foi processada civilmente e teve esse problema que a Constituição não previa que eles seriam invioláveis civilmente, por danos morais, por exemplo. Então era um debate na doutrina se os deputados e senadores eram invioláveis civis e penalmente ou só penalmente. Era considerado, na época, que eles só eram invioláveis penalmente, eles não iam responder criminalmente, mas poderiam responder civilmente sim. Então, a partir desse caso, trouxe-se a emenda 35 de 2001, que modificou a Constituição na época, e hoje a gente tem esse texto aqui, bastante importante, que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente. Então eles não respondem nem por processo criminal e nem por responsabilidade civil, processos civis, danos morais, danos materiais, danos à imagem, nada disso. Não respondem por suas opiniões, palavras e votos. Então aqui a gente tem a chamada imunidade material, que garante a independência do poder legislativo, que os congressistas consigam emitir suas opiniões sem pressões, sem se preocupar com represálias, possíveis problemas nesse sentido judicial aqui. Então, o parágrafo 1º fala o seguinte: os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Então, aqui o foro de julgamento dos deputados e senadores é o Supremo Tribunal Federal, o STF, que julga os deputados e senadores. Desde quando? Desde a expedição do diploma. Aqui eu fiz até um flashcard porque é importante. Não é desde a posse, não é desde a eleição, é desde a expedição do diploma. É um ato específico que ocorre depois das eleições, depois da apuração dos votos. Expedição do diploma. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, de novo, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Aqui é um dos parágrafos mais importantes desse artigo, porque ele fala sobre a imunidade formal. Imunidade material está aqui em cima, opiniões, palavras e votos. Imunidade formal está aqui embaixo, parágrafo 2º. Eles não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então aqui a gente tem tráfico, tortura, terrorismo, crimes hediondos, a gente tem aquele rol de crimes inafiançáveis. E desde a expedição do diploma, o marco temporal, de novo aqui previsto no parágrafo 2º, mesmo marco temporal. Então, nesse mesmo marco temporal, eles são imunes, material e formalmente também. Então eles não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Se for flagrante de crime inafiançável, eles podem ser presos sim, só que nesse caso, o STF vai enviar o processo em 24 horas para a casa respectiva. Se for um deputado federal, manda para a Câmara dos Deputados. Se for um senador, manda para o Senado Federal, para que pelo voto da maioria dos seus membros, não é a maioria dos presentes, não é a maioria relativa, aqui é a maioria absoluta, a maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão, se ele vai continuar preso ou se ele não vai continuar preso. Aqui é sobre a prisão, não é sobre o processo. Respondeu o processo, ele vai. Só que ele vai ou continuar preso ou não continuar preso. Vai resolver sobre a prisão. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva,
que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Outro parágrafo bastante importante, ó. Aqui, se o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia contra o senador ou deputado, recebeu a denúncia por crime ocorrido após a diplomação, então crime ocorrido antes não, crime ocorrido após a diplomação. O Supremo Tribunal dará ciência, envia lá, ó, recebemos uma denúncia contra o deputado tal, recebemos uma denúncia contra o senador tal, casa respectiva, o que vocês vão fazer? Aí a casa pode fazer o quê? Por iniciativa de partido político nela representado, então tem que ser um partido político com representação na casa. Se for um deputado federal, tem que ser um partido político com representação na Câmara dos Deputados. Se a gente estiver falando de senador, tem que ser um partido político com representação no Senado Federal. E pelo voto da maioria dos membros, então, iniciativa do partido político. Partido político, ó, queremos sustar o andamento dessa ação. É justo sustar o andamento dessa ação? Aí vai para votação dos membros da casa. Então, a maioria dos membros, a maioria absoluta daquela casa, ou da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal, vai votar e pode sustar o andamento da ação. Sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Como a gente viu aqui em cima, né? Iniciativa do partido político representado naquela casa. O partido político entrou, queremos sustar essa ação. Enviou para a mesa diretora daquela casa. O que a mesa diretora tem que fazer? Tem que apreciar, tem que enviar para apreciação da casa, tem que colocar em pauta para apreciação daquela casa. E o prazo é improrrogável de 45 dias. Não é prazo de 45 mais 45, 45 prorrogável em situações excepcionais, não. É improrrogável mesmo, prazo improrrogável. Dentro de 45 dias do recebimento pela mesa diretora, partido político ingressou lá na mesa diretora, tem que colocar para apreciação da casa. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Que é importante também, por quê? Porque senão, se sustou o andamento da ação, poderia prescrever durante o mandato dele, né? Dependendo do tipo de infração que ele está respondendo ali, poderia prescrever. E não, esse parágrafo 5º foi bastante importante. Suspensão de prescrição tem que estar prevista especificamente, expressamente. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Então aqui a gente tem uma imunidade de testemunho, eles não são obrigados a testemunhar. Essa aqui é a chamada prerrogativa de sigilo da fonte. Prerrogativa de sigilo da fonte. Eles não são obrigados a dizer de quem eles receberam aquelas informações, quem é a fonte deles, de onde eles tiraram aquelas informações, não são obrigados. Isso aqui, mais uma vez, para garantir o exercício do mandato, para garantir a independência do poder legislativo. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Então, se a gente tiver deputados e senadores militares que em tempo de guerra forem convocados para incorporação de Forças Armadas, precisa de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de ato praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Então aqui a gente tem várias informaçõezinhas que são cobradas nas questões do concurso que tentam enrolar a gente. Quais são? Primeiro, imunidade de deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio. Durante o estado de sítio. Então aqui a gente está falando do estado de sítio, não está falando da intervenção federal e não está falando do estado de defesa. É o estado de sítio, é o mais grave de todos. Então no estado de sítio, as imunidades subsistem. A regra é que as imunidades continuam existindo, ok? Estão em vigor. Só podendo ser suspensas, então suspensas, não é caçada, não é
extinta, não, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3. 2/3 é um voto mais que a maioria absoluta, é um voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Então é bastante restrita, né? Essa suspensão aqui das imunidades é muito restrita. Tem que ser por voto de 2/3, estado de sítio, ato praticado fora do recinto do Congresso Nacional. Se for para ato praticado dentro do Congresso, continua imune. Então, para ato fora, e uma medida, um ato do congressista que seja incompatível com a execução da medida, do estado de sítio. Então tem que ser incompatível com o estado de sítio que está sendo decretado ali naquela situação específica do Estado brasileiro. Então esse é o parágrafo 8º, bastantes informações que são confundidas na questão do concurso, para enrolar a gente, para fazer a gente errar. Então essa a gente não erra mais. No próximo vídeo a gente continua lendo o artigo 54, vamos falar dos deputados e senadores, o que eles não podem fazer, beleza? Te vejo lá, hein?